Um projeto de Deus. Será que você é um projeto de Deus? Será que Deus projetou você? Será que tem um projeto aí na tua vida? Ou será que tudo é um mero acaso? Ou será que Deus ele tem projeto para algumas pessoas e para outras ele deixa em modo aleatório? Quem sabe? A vida vai levando aí, as coisas vão acontecendo. Eu não sei se você está acreditando nisso hoje, sabe? Para ser sincero, as coisas estão difíceis, não estão? Mas eu convido você a depositar a sua fé nisso. Deus tem sim um projeto. Um projeto de Deus não pode ser derrubado. Deus não tem plano B. Deus não é pego de surpresa. E que tua vida seja um espaço para Deus escrever uma linda história, para que realmente as coisas de Deus elas possam fluir aí na tua vida, no teu lar, na tua família. Deus tem um projeto para você. Se você duvida disso, continua aqui comigo. Eu creio que a palavra, que o Espírito Santo vai convencer você. E se você crê nisso, a tua fé será ainda mais fortalecida. Você vai ganhar mais e mais estratégias. Eu vou mostrar para você, por meio da Bíblia Sagrada, como o projeto de Deus ele vai se desenrolando na nossa vida por meio da história bíblica. Hoje nós vamos fazer aqui o nosso início e depois nós vamos continuar. Então eu convido você a participar, a chamar outras pessoas para não perder nada do que nós iremos aqui. Então o título da mensagem é um projeto de Deus. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. E aí começa a desenrolar a história de Abraão. Aqui ele ainda não teve seu nome mudado, seu nome é Abrão, depois vai ser mudado para Abraão, que significa pai de multidões. Eu não sei se você já se perguntou quando você olha essa passagem, por que Deus promete isso para ele? O que estava acontecendo com Abraão a ponto de Deus olhar e prometer essas coisas todas para ele? E quando nós olhamos a trajetória de Abraão pela palavra de Deus, eu vou mostrar isso para vocês, isso vai ficar bem claro. E também tem outros documentos históricos que nos ajudam isso. Abraão ele seguia um caminho diferente das pessoas que viviam na sua época. Enquanto na época dele havia muita idolatria, as pessoas tinham muitos ídolos. Seu pai Terá era um fabricante de ídolos. Ele resolve ir num caminho diferente. Ele resolve não ter ídolos. Ele resolve servir ao Deus invisível, a Yahweh, o Senhor. E Deus vai lá e se apresenta para ele. Então enquanto todos tinham o coração cheio de ídolos, enquanto todos tinham muitas e muitas e muitas imagens e se dobravam para aquelas imagens, Abraão não fazia isso. Abraão não se curvava a imagens, Abraão não tinha ídolos, Abraão servia apenas a Deus, e aquilo chama a atenção de Deus. Olha só: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Porque ele fazia aquilo que ninguém fazia, porque ele resolveu ir na contramão da sociedade da sua época. Todas as nações da terra são abençoadas, inclusive eu e você. E aí vem a questão, né? O que Deus viu em Abraão? O que eu acabei de dizer. Deus viu em Abraão alguém que tinha um coração completamente voltado para ele, alguém que não possuía ídolos em seu coração e nem na sua estante, alguém que não se curvava diante de uma imagem, alguém que amava a Deus. E de repente nós cristãos, quando falamos de idolatria, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa. A gente dá uma olhada para essa imagem e fala: ainda bem que eu sou crente, não tenho nenhuma imagem na minha casa, joguei fora todos os meus santos, então eu não me curvo a nenhuma imagem, eu não me curvo a um pedaço de madeira, eu me curvo somente a Deus. Eu não peço coisas para alguém que já morreu, mas eu peço no nome daquele que ressuscitou, né? Eu não sirvo a um Deus que é morto, a um Deus que é uma estátua. Eu sirvo a um Deus que é vivo. Eu sirvo a um Deus tão maravilhoso que é um Deus que não cabe em nenhuma imagem, é um Deus que não pode ser representado numa imagem. Eu sirvo ao Deus que criou os céus e a terra, e eu me dobro diante dele em qualquer lugar, e eu não preciso de uma imagem para isso. Ou seja, nós abandonamos todas as imagens, nós comemoramos, nós celebramos, e isso é muito bom, igreja, isso é um grande avanço.
Mas às vezes a gente acha que porque nós abandonamos as imagens, nós não somos mais idólatras. De repente nós alimentamos idolatrias no nosso coração, por exemplo, igual você vê nessa imagem. Quantos pais idolatram os filhos, não é verdade? O pai vai lá, ganha R$1.000, dá uma festa de 20 mil para o filho, né? O que é isso, gente? Começa a virar um status de idolatria. Quantas vezes nós vemos, por exemplo, pais dando para o filho coisas caríssimas e eles vivendo numa situação paupérrima, ou o filho chegando e falando, ó, você vai sentar aqui, fulano vai sentar lá, pai, não faz assim, mãe, não faz assado. O que virou o filho? O filho virou um ídolo no coração. Não tem ali uma imagem, mas tem alguém que é objeto de pura idolatria. Como que nós determinamos isso? Se você ama alguma coisa mais do que você ama a Deus, você possui ali uma idolatria no teu coração. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o filho também pode ser a esposa, ou a esposa pode ser o marido, ou pode ser uma amizade. Meu Deus, acabou uma amizade e a minha vida acabou. Acabou um relacionamento, minha vida acabou. Não, a nossa vida não acaba se a nossa vida está centrada em Deus. Você não vai ficar desamparado se o teu coração for de Deus. Agora, se o teu coração estiver em outra pessoa, em outro lugar, aí você corre um grande risco. Deus, ele possui um amor que nunca nos desampara. Outra idolatria que acontece no mundo de hoje é o dinheiro, não é? Deus não chama Lúcifer de Senhor em lugar nenhum. Não chama Lúcifer de um Deus. Não chama Satanás disso. Ele chama o dinheiro, mamon, pessoas servindo a mamon. Pessoas que são idólatras do dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, aí eu vou ser feliz. Ah, se você vai ser feliz quando você tiver dinheiro, é porque você ama o dinheiro, né? Fazem tudo pelo dinheiro, servem ao dinheiro, deixam o irmão do lado passar necessidade por causa do dinheiro. Então às vezes o nosso coração não é idólatra a ponto de ter imagens, mas o nosso coração é idólatra por alguém da nossa casa, por um ente querido, por uma namorada, por um marido, por um filho, por um cargo, por uma posição, por um carro, por uma casa, por um status, por uma conta bancária, por uma ação. Quantas pessoas de repente elas não sofrem um boom ali na vida financeira, um baque, né? Um boom é quando é bom, né? Um baque na vida financeira e vão lá e se matam. Porque quem será que era o Deus dessa pessoa? Mas Abrão não. Abrão, ele não tinha ídolos nem no seu coração e nem estátuas ou símbolos de madeira que não falam, não cheiram, igual diz o Salmo 115. Mas como que eu provo isso para você, né? Olha só, Deus vai lá e pede para Abraão Isaque, seu único filho, o filho da promessa, né? Ismael foi o filho com Agar, mas o filho que Deus considerava era Isaque. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão idolatrava o filho? Se Abraão estava disposto a oferecer Isaque para Deus, significava que no coração dele não tinha nada que tomasse o lugar de Deus. Então ele estende a mão, gente, e eu gostaria que você pensasse no drama disso. Imagina eu fazer isso com a Sara, ou o Gu fazer isso com o Guto, você fazer isso com o seu filho. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Agora está provado que Abraão não é idólatra, né? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, guarda isso,
todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, Abraão. E aqui nós olhamos para essa imagem, isso fica muito claro. João 3,16 mostra a maior demonstração de amor da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde que Deus demonstra o seu amor no maior grau e intensidade? Quando Ele oferece o seu Filho, o seu único Filho. Aí Deus mostra que nos ama. E o único na história bíblica que fez isso, que demonstrou esse amor por Deus, assim como Deus demonstrou para nós, foi Abraão. Aqui nós vemos nessa imagem, Abraão oferecendo o seu filho, seu único filho. E nós vemos na imagem do lado, o próprio Deus oferecendo o seu filho, seu único filho. Abraão amava tanto a Deus, amava tanto, de uma maneira tão poderosa, que ele dá uma demonstração daquilo que vai acontecer na cruz. Olha o projeto que Deus tem na vida de Abraão, um projeto muito maior do que ele, um projeto que ele nem podia imaginar. E aí eu peguei uma frase do John Bevere, que explica muito bem essa história. Porque Deus nos testa para descobrir o que está em nosso coração? Absolutamente não. Deus não nos testa para saber o que está no nosso coração. Ele já sabe o que está escondido em nosso coração. Ele nos testa para que nós possamos saber o que está em nosso coração. Nós estamos vivendo uma fase de pandemia, uma fase de teste, uma fase de provação. E o que está no teu coração, igreja? 3 lições aqui para a gente aprender a respeito do projeto de Deus. Primeiro, não possua ídolos no seu coração. Só sirva a Jesus, só ame a Jesus, não coloque nada acima de Jesus, absolutamente nada. Segunda lição que nós aprendemos: confie nos planos de Deus. Abraão teve que confiar. Ele pegou seu filho, ele levou o seu filho naquele altar, e ele disse: o Senhor proverá o sacrifício. E o Senhor proveu o sacrifício. Terceiro ponto: seja obediente. Tenha certeza que nenhuma ordem que Deus te pedir vai se comparar com essa ordem que Abraão recebeu. Então, igreja, seja obediente como Abraão foi, porque aí os planos de Deus vão se desenrolar na tua vida. De repente, por que os planos de Deus não acontecem na minha vida? Por que as coisas não fluem? O seu coração é inteiramente de Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, você confia nos planos de Deus. E terceiro, você é obediente. Continuando, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E aqui nós vemos sobre Jacó. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel, aquele que luta com Deus, ou aquele que vê Deus no original hebraico. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. Agora a gente chega em Jacó. Mas eu estou vivendo aqui a minha vida, e de repente eu não sou uma pessoa tão boa igual a Abraão. Meu coração pode ser que ele não esteja completamente voltado a Deus. E aí, o que eu faço? As pessoas me conhecem já como alguém que não tem caráter. As pessoas já sabem a minha falha. Eu não consigo superar isso. Eu não consigo ser vibrante em nenhuma área da minha vida. Mas eu não consigo ter sucesso. Mas eu não consigo, não sou, não faço. Falam isso de mim, falam aquilo. Eu tenho um título assim, tenho um título assado. E o que nós vemos aqui? Jacó tinha um título. O nome dele significava usurpador, por causa da história dele com o seu irmão. E o que Deus faz? Deus muda o nome de Jacó. Então Deus não apenas escreve um plano, mas no plano dele, Ele muda a sua história. Isso é poderoso, igreja. Ele muda a sua história para a sua história encaixar na dele. Ele muda a sua história e Ele muda aqui, guarda isso, a sua identidade. A gente precisa estar disposto a ter a nossa identidade mudada por Deus. De repente a gente é de um jeito, mas Deus ele vai te fazer de um jeito completamente diferente. Deus vai transformar você, vai fazer de você uma nova pessoa. E aí
os teus planos estarão alinhados nos planos de Deus. Deus está olhando lá na frente, vendo aonde você vai chegar, e você está parado em meio às circunstâncias, mas Deus sabe aquilo que vai acontecer, e Ele muda, Ele transforma as coisas para que isso aconteça. E a principal coisa que Deus precisa fazer, para que os planos dele se desenvolvam, é isso que a gente vê na Bíblia Sagrada, é mudar a nossa identidade. Para Deus mudar circunstâncias é fácil, mas nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele mude a nossa identidade, assim como Jacó se tornou uma outra pessoa, assim como Abraão foi para Abraão pai de multidões, né? Assim como Paulo teve a sua identidade mudada de perseguidor da igreja para aquele que edificou a igreja. Nós precisamos nos dispor a Deus para que Deus mude a nossa identidade. E aqui nós vemos, eu queria muito te mostrar isso, para você entender o desenrolar da história bíblica. Abraão tem 2 filhos, Isaque e Ismael. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Lembre de uma coisa: Abraão recebe uma promessa: por meio de você, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E Abraão gera Isaque e Ismael, e Isaque gera Jacó e Esaú. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá essa próxima imagem. Abraão gerou Ismael e Isaque, Deus escolheu Isaque. Isaque gerou Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó. E Jacó vai ter esses filhos aí: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José, que vai gerar Manassés e Efraim, e Benjamim. E não sei se você percebeu aí, mas o que aconteceu? Deus acabou de formar um povo. Farei de você uma grande nação. Deus acabou de formar um povo. Jacó tem um nome mudado para Israel. Você conhece uma nação que chama Israel? Amém, descendente de Jacó. Toda a nação de Israel que você vai ver na Bíblia, desde a história de Moisés, a história de reis, a história de Davi. Davi é descendente de Jacó, de Isaque e de Abraão. Salomão é descendente deles, e assim por diante. Todos os reis, toda a história, esses homens vão gerar o povo de Israel. Então Jacó tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. E Israel, esses filhos de Israel, se tornam as 12 tribos, que se tornam o povo de Israel. Então Deus, por meio de Jacó, transforma o nome dele para Israel e faz dele uma nação. Mas ele vem de quem? De Abraão. Então guarda isso: Deus chamou Abraão porque Abraão não era idólatra, porque Abraão era obediente, porque Abraão é o nosso pai da fé. Chamou Isaque, o filho obediente, pronto a ser sacrificado. Isaque para Jacó, aquele que tem a sua identidade mudada, que serve a Deus. E Jacó tem ali os seus filhos geram a nação de Israel. Então toda vez que você chegar na Bíblia, a nação de Israel, quando você vê Moisés tirando ali mais de 1 milhão de pessoas do Egito, essas pessoas são filhas de Abraão, de Isaque e de Jacó. Continuando, guarda isso é importante para a gente desenvolver a história. Deus pode mudar a sua história. Então de repente você chegou com a ideia: será que Deus tem um plano para a minha vida? Sim, Deus pode mudar a sua história. Segundo, viva a identidade que Deus tem para você. A gente está no mundo, igreja, dá um segundinho só. Num certo momento, a gente é incentivado a explorar identidades, a procurar identidades, mas o mundo vai trazendo tanto isso para a gente que a gente vai achando que isso é verdade. Mas a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala que Deus dá a tua identidade, né? Então as pessoas hoje chegam: ah não, eu me identifico como mulher, mas nasceu homem. Deus te fez homem, é Deus que dá a tua identidade, não é você que procura a tua identidade. Deus olhou para Jacó e falou: agora você vai ser Israel. O que Jacó falou? Ah, eu não me enxergo como Israel, eu me enxergo como um sapo. Acontece isso não. Deus falou que ele é Israel, ele é Israel. Quando Deus te faz um nascimento, falou que você é homem, você é homem, você é mulher, você é mulher, você é filho de Deus, você é filho de Deus, pronto, e acabou. E essa é a tua maior identidade. Não deixa o diabo roubar isso. O diabo está criando uma sociedade mentirosa, conhecimentos mentirosos, falsos, baseados ali
em pessoas que não servem a Deus, completamente distorcidos, pesquisas científicas falsas, com premissas ridículas, as pessoas têm acreditado nisso. A tua identidade foi de Deus, Deus fez você, Deus te ama, Deus tem algo para você. Não busque em você, busque nele a tua identidade. Começa a desenvolver isso, né? Deus foi lá e chamou Moisés. O que Moisés fala? Deus, sei lá, estou meio ruim para falar aqui, estou meio pesado de boca e tal. Deus falou: Moisés, quem fez as pessoas? Ou seja, Moisés, quem dá a identidade? Eu dou. Na hora que ele chama Jacó, você vai ser Israel. Ele chama Abrão, fala assim: Abrão, você vai ser pai de multidões. Abrão não podia ter filho, Sara não podia ter filho, a esposa dele. Ele foi lá e chamou. Deus deu a identidade. Se ele deu uma identidade para você, siga a identidade que Deus deu. Quantas pessoas são chamadas e não exercem o chamado? Assim o projeto de Deus não se desenvolve, igreja. Receba aquilo que Deus te deu. Mas o meu pai falava isso, minha mãe falava isso, fulano falava isso. São essas pessoas que dão identidade para você? Não, quem te dá identidade é Deus. Então guarda isso, Deus te dá identidade. Terceiro ponto, os planos dele são maiores que os seus. Começa a abrir o teu caderno para desenhar os planos que ele tem para a tua vida, que são muito superiores aos seus. Continuando, igreja, João 8, 56 a 58, que mostra como esses planos são superiores. Seu pai Abraão, olha Jesus falando aqui, olha que coisa linda. Jesus falando milhares de anos depois dessa história de Abraão. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. O maior projeto da história é apresentar Jesus, é mostrar Jesus, é viver Jesus. E quando Deus promete para Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porque de Abraão viria Isaac, de Isaac viria Jacó, e aí você vai fazendo toda a descendência. De Jacó viria Judá, assim por diante. De Judá viria Davi, Davi viria Salomão, até o momento que desses homens viria Jesus, descendência de Abraão, e em Jesus são benditas todas as nações da terra. Se eu e você hoje estamos reunidos aqui 11:55 da manhã, é porque nos planos de Deus Abraão obedeceu. E Abraão não podia nem imaginar, na época que ele vivia, como era grande o plano que Deus tinha para a vida dele. Como é grande o plano que Deus tem para a sua vida. Confie nele, Deus tem sim um projeto para você, e é um projeto maravilhoso. Olha aqui para essa história, Jesus dizendo: Abraão viu o meu dia. Aqui eu imagino sim que Abraão viu o dia de Jesus no céu, que Abraão estava no céu com Jesus. Jesus é pré-existente, Jesus existia antes do nascimento, ele era, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é eterno. E eu creio que no dia que Abraão viu que Jesus iria para a terra, Abraão ficou muito feliz. Eu nem imaginava que aquela obediência ia chegar tanto, né? Que coisa linda. Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. E aí, igreja, é com você. E aí eu encerro a mensagem de hoje. Olha essa passagem de Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem vai seguir o projeto de Deus? Você vai seguir o projeto que Deus tem para a tua vida? E aí? Como que você vai responder? Responda como Isaías. Então disse eu, Isaías falando de si mesmo: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você possa dizer, né, que você quer ser usado por Deus em um projeto infinitamente maior do que você mesmo. Diga para Ele: eis-me aqui. Sai da tua tenda, né? Sai de tudo aquilo que te atrapalha. Viva os planos de Deus, viva o projeto que Ele tem desenhado para você essa manhã. Viva a identidade que Ele tem, confia nele, largue toda a idolatria, viva para Ele, siga Ele, viva por algo maior do que você. Espírito de Deus, abra, Deus, o nosso coração e o nosso entendimento, Jesus, para que nós possamos viver, Pai, essa verdade em nome de Jesus, Deus.